Pessoal, aqui é o Daniel Buzinski, eu sou médico, eu sou psiquiatra e vou passar algumas orientações aí para o simulado da hora do Enem, que é um simulado oficial, né, que é uma preparação para a prova mais importante de todas, que é o Enem, que envolve atualmente a disputa de mais de 90% das vagas das universidades federais brasileiras. O simulado ele é um pouco diferente do Enem. Serão 4 simulados, os 3 primeiros terão uma quantidade diferente de questões do Enem, será uma quantidade menor. Ele vai ter 20 questões por área do conhecimento e o último sim, aí vão ser 2 dias com as 45 questões da prova mesmo do Enem. O simulado da hora do Enem ele vai ser composto de 80 questões, 20 questões de natureza, 20 questões de humanas, 20 questões de linguagens e 20 questões de matemática. Como vocês podem ver, no simulado a gente não vai ter a prova de redação, que tem uma característica peculiar. É a única prova que a nota pode te dar os 1000 pontos. A exceção foi matemática no ano passado, que acabou dando mais de 1000 pontos. Foi uma prova logo difícil. A primeira dica que eu queria dar é começar a aprender a administrar o tempo. Esse sim talvez seja o maior inimigo de quem está fazendo a prova do Enem. São 3 minutos por questão. Talvez o primeiro dia seja mais tranquilo de administrar, pensando já na prova em novembro. É dado 3 minutos por questão. Um total de 240 minutos. Eu estou falando agora não do Enem, da prova lá de novembro. Eu estou falando do simulado agora do dia 30 de abril. 240 minutos, 4 horas. É um tempo corrido e é bom lembrar algumas orientações bem decisivas para aumentar a tua nota na prova do Enem. É uma prova diferente, então não basta apenas acertar, tu tem que ter um conhecimento e um entendimento. E eu estou colocando aqui a régua. A régua é bem importante que tu compreenda ela, porque assim, as questões no Enem, elas são colocadas na régua, e aí nós vamos ter aqui, partindo de baixo, as questões mais fáceis, e teremos aqui as questões difíceis, e por aqui nós vamos ter as questões médias. Isso é bem importante tu saber, porque assim, no Enem, não basta tu acertar mais, tu tem que acertar, obviamente, mais questões, mas também respeitando essa ordem aqui. Por quê? Porque isso daqui vai repercutir, olha ali, na tua nota. Ou seja, é esperado que o aluno acerte primeiro as questões mais fáceis, depois as questões mais difíceis. Então vamos reparar aqui, olha só. O candidato A, ele veio acertando as questões mais fáceis da prova. E depois o candidato B foi acertando as mais difíceis. Reparem que há uma discrepância na nota, olha ali, um ficou com 4. Claro, isso aqui é um exemplo que está lá, entendendo a nota do Enem no manual do candidato. Há uma diferença bem importante na nota com o mesmo número de acertos. O que é diferente do vestibular tradicional, é a única prova que avalia o candidato de forma quantitativa. Daniel, mas como é que eu vou saber o que é fácil? Quem faz a régua, a régua ela tem uma pré-calibragem que já foi feita, mas a ordem das questões, das mais fáceis às mais difíceis, ela será feita mesmo com a conclusão da prova do Enem. Então, assim, se a maioria dos candidatos acertou uma questão, tu vai ter que, obrigatoriamente, acertar essas questões se tu quer disputar a vaga. Não é esperado que um candidato que está disputando uma vaga de medicina erre determinadas questões. Logo, tu além de acertar mais, tu vai ter que ter esse cuidado, que é bem importante, que muitas pessoas esquecem. Daniel, eu vou bem na prova, eu acertei muito. Não quer dizer nada no Enem. Não é a quantidade de questões que vai definir o teu desempenho, mas sim a coerência dos teus acertos. No dia, como esse é um simulado feito online, na tela, o candidato vai poder entrar ali a partir das 0 hora de sábado até as 20 horas do sábado. Então ele vai ter um tempo para se logar e a partir dali eles dizem que até o candidato vai ter nesse simulado uma boa experiência com uma internet 2G.
Pelo menos é o que está dentro das orientações. No dia, a dica que eu daria é assim, né? É uma folha de rascunhos. Por que uma folha de rascunhos? Porque tu não vai ter o papel ali, então para não perder tempo, já fica com essa folha ali do lado, até para anotar a questão que está faltando, a questão que tu ficou em dúvida em duas, então depois ali vai facilitar, né, o teu retorno para concluir a prova. Depois, o controle do tempo, que começa a treinar não lá uma semana, um mês antes do Enem. Tu tem que começar a administrar e entender o tempo agora. Isso daqui é o maior inimigo do segundo dia, em que tu vai ter a redação junto. E aqui está o problema. Então, assim, tu tem uma prova muito importante e tu tem que aprender a administrar o tempo. E isso tudo junto de uma prova que é diferente. Ela não é uma prova em que o número de acertos diz e está definindo tudo. Não. Tu, além de acertar muito, vai ter que respeitar aquelas outras questões que eu já falei ali, que eu mostrei, como por exemplo, a régua. Nesse primeiro vídeo, era isso daí, mas eram algumas orientações, algumas dicas, e dentro de tudo isso, para que o candidato aí se lembre, né, de como proceder durante a prova. Uma boa prova para todo mundo, bom simulado, e ao longo do ano aí vão surgir mais vídeos aí explicando. Por hoje era isso.